Bom dia, Lucas. Bom dia, Carol. Estou abrindo aqui o Ava. Vou projetar aqui para vocês as informações. Olha só, pessoal, bom dia. Quem entrou agora? Eu vou falar as informações que são importantes aí para o TCC1 e depois eu falo do TCC2, tá ok? No TCC1, aqui está a página do Ava. Uma coisa que é muito importante, que é a primeira coisa que a gente tem que se atentar é em relação ao cronograma. Olha só, cliquei aqui no cronograma. Aqui, a gente tem que lembrar que o TCC, a parte 1, ela é o projeto de pesquisa, ou seja, a gente vai escrever o documento pensando no futuro, né? Na linguagem do futuro. Então, eu vou fazer isso, o trabalho tenho como objetivo verificar tal coisa. A gente não vai falar no passado. E aí, nesse TCC1, a gente vai ter 3 atividades. A primeira atividade, a gente tem que entregar até dia 2/10, até dia 2 de outubro. Assim como no estágio, vocês têm até, no máximo, 7 dias úteis antes para enviar e ter a chance de um outro reenvio, né? À medida que o tutor ele acaba corrigindo o seu material. Então é importante se programem, não pensem na data final, né? Tentem se programar um pouquinho antes. E aí reparem que entre a atividade 1 e a atividade 2, a gente tem um espaço curto aqui, ó, de 25 dias. Então, tirando aqueles 7 dias úteis antes, então a gente tem menos dias ainda, né? Então, se você já fez a atividade 1, não pare por aí, não espere a data para começar a segunda atividade, né? Na atividade 1, a gente vai falar sobre problema de pesquisa, tema, objetivos geral e específicos, além da justificativa. Na atividade 2, você tem que entregar os itens desenvolvidos e corrigidos nessa atividade 1, ou seja, tudo aquilo que o tutor pediu para corrigir e que você não corrigiu ainda, deverá ser entregue e corrigido na atividade 2, além de entregar a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma e todas as referências. Então, basicamente, o trabalho principal do TCC 1, ele está embutido aqui na atividade 2, porque o envio da atividade 3 é a versão final do projeto. E aí a gente juntar a atividade 1 e a atividade 2. Então, se atentem aqui que a atividade 1 deverá ser entregue até
dia 2 de outubro, atividade 2 até 27 de outubro, e a versão final, que é a atividade 3, dia 20 de novembro. Até aqui alguma dúvida? Quem é do TCC1? Aqui no AVA, vocês têm o livro sobre metodologia científica, que é o mesmo livro que vocês têm na disciplina de metodologia científica. E aí o que é importante, e aí fica a importante dica, que acredito que no estágio seja assim também, é a gente acessar o modelo de projeto, ou seja, o modelo de TCC1. Eu estou aqui, ó, eu acabei de baixar. Você baixa, ele vai abrir em Word. Vou projetar o Word aqui para vocês. Estão vendo o Word? Bom, quem é do TCC1, a ideia é que você siga aqui o modelo que tem no AVA. Então, o que diz o modelo? Aqui vocês vão inserir o logo da instituição, onde está escrito, vocês vão fazer exatamente como está indicado aí, né? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês, e aqui embaixo está em vermelho com a fonte, o tamanho da fonte, se está centralizado, se está justificado, enfim. E aí, olha só, se a gente clica aqui, ó, nome do autor do trabalho, ele está já em Arial 16, então a gente já tem o formato aqui. Então, tentem não desconfigurar esse formato, pois o formato está nas normas da ABNT e entregar no formato correto, de espaçamento, de tamanho de fonte, da fonte especificamente, ela vai ser avaliado também a partir disso, né? Então, aqui vocês vão inserir o logo, o nome de vocês, o título do trabalho, e se tiver algum subtítulo, né? E aí, como a gente viu que na atividade 1, a gente vai... aqui tem a contracapa, né? A folha de rosto, na realidade, onde a gente vai colocar aqui as informações da capa. Aqui vocês vão colocar o curso de vocês, e o orientador não é meu nome. O orientador é o nome do tutor de vocês, tá ok? E aí vocês vão colocar aqui São Paulo, 2020. Aqui é o sumário, que vocês vão entregar na versão final. Aqui a gente vai para a introdução, que é a atividade 1, que a gente tem que entregar tanto a parte dos objetivos, da justificativa. Então, aqui já está no formato que a gente tem que entregar. E aqui, se vocês verem depois, ele tem algumas dicas, né? Por exemplo, vocês vão entregar o problema. O problema vocês vão apresentar qual que é a pergunta, né? Ele é formulado através de uma pergunta. O problema, você vai terminar o problema com um ponto de interrogação no final. E aí vocês vão, através do problema, pensar qual que é dentro do tema de vocês, o que vocês querem responder com esse trabalho, né? Então, a gente imagina que, por exemplo, você tem um tema de benefícios do exercício resistido para a terceira idade. Então, o seu problema vai vir de encontro a uma pergunta, uma lacuna que você enxerga dentro dessa temática, tá ok? Depois vocês vão colocar os objetivos. O objetivo ele é definido como geral e específicos. No objetivo geral, você vai colocar de maneira generalizada o que você pretende dentro desse trabalho, né?
E aí é importante que o objetivo ele tenha que ser apenas uma frase clara e concisa e começar com o verbo no infinitivo. Qual que é o verbo no infinitivo? Aqueles que terminam com R, né? Como discutir, compreender, descrever, demonstrar, comparar. Então, o seu objetivo geral vai ser descrever as melhores estratégias de exercício resistido para idosos. Elaborar um programa de treinamento específico para a terceira idade que melhore a qualidade de vida deles. Enfim, você vai começar com uma frase e essa frase vai iniciar com um verbo no infinitivo. Os objetivos específicos, você tem que elencar 3 objetivos específicos, que é a gente se aprofundar dentro desse objetivo geral. Então, se eu quero descrever métodos de treinamento de resistido para idosos, aí dentro dos objetivos específicos eu vou falar quais são, descrever os acontecimentos decorrentes do envelhecimento, analisar como a metodologia do treinamento resistido e, por fim, relacionar o treinamento resistido com a terceira idade. Então, são 3 objetivos específicos, os 3 também têm que começar com o verbo no infinitivo, e aí a gente tem que pensar que esses 3 objetivos específicos, lá na frente, no TCC2, a gente vai discorrer sobre eles, a gente vai se aprofundar dentro desses objetivos específicos. Então, lembrando que o TCC de vocês, o formato que a gente faz aqui na instituição, ele é de um TCC de revisão bibliográfica. Então, é a partir da revisão da literatura, a partir de livros, a partir de artigos que você vai escrever o seu trabalho. Depois dos objetivos específicos, vem a justificativa, onde você vai apresentar o porquê que você está fazendo esse trabalho, por que ele é relevante dentro da sua área, e por que para quem que é importante, por que você vai falar sobre esse tema, por que ele merece ser investigado. Então, na justificativa, você vai pontuar tudo aquilo que é importante para a área da educação física, para a população que você quer, para a modalidade que você está escolhendo. Então, é ali que você vai mostrar a importância e a grandeza do seu trabalho, né? E aí aqui no modelo a gente tem que é recomendado que a gente escreva 3 parágrafos. O primeiro mostrando a importância do tema, o segundo exemplificando e explicitando a relevância da sua pesquisa, não mais o tema. Você falou, o tema envelhecimento e saúde é importante, porque a população está cada vez envelhecendo mais, a expectativa de vida está aumentando. E aí, no segundo parágrafo, você vai falar, por isso, a pesquisar sobre isso, o meu trabalho ele vai de encontro a essas lacunas que se tem na literatura, aí você vai focar na sua pesquisa. E aí, o terceiro parágrafo a gente vai destacar o que isso vai levar de contribuição. O meu trabalho vai ajudar a melhorar a prática profissional dos profissionais de educação física. Com o meu trabalho, eu vou melhorar a visão da academia, a visão do personal trainer. Com o meu trabalho, eu vou conscientizar melhor a população dos benefícios do exercício resistido, por exemplo. Ali que você vai fechar o porquê, o quanto você vai contribuir para a sociedade e para a nossa profissão e a comunidade acadêmica. Eu vou ficar por aqui, que essa é a atividade 1, né? A gente tem um encontro por mês, e no mês que vem eu abordo um pouquinho mais o que a gente tem que fazer na atividade 2. Lembrando, a atividade 1 do TCC1 tem que entregar essa primeira parte aqui, só para quem entrou aí depois, eu vou voltar lá no cronograma. Atividade 1, até o dia 2 de outubro.
o problema de pesquisa, qual que é o tema, os objetivos geral e específico e a justificativa. Lembrando que a gente tem um modelinho aí e que vocês façam neste modelo, tá ok? Alguma dúvida? Pergunta. Pode perguntar. Desculpa. Essa reunião, ela vai ficar gravada? Eu estou gravando e eu vou ver como que ela vai ser disponibilizada depois, já que a gente não tem uma... Assim como as outras disciplinas, agora elas têm uma equipe dentro do Teams. Eu vou disponibilizar depois esse vídeo, eu vou ver a melhor forma. Ô, professor, é o Evandro. Tudo bom? Tudo bem. Então, eu comecei a fazer um esboço. Como eu entrei agora, não peguei tudo. Tem como eu mandar para você estar dando uma olhada ou não? Sim, agora vem essa parte que eu ia falar. À medida, aqui eu apresentei para vocês com mais detalhes. E outro ponto que eu deixei passar aqui, tem um manual, você clicando aqui no manual, tudo que está ali no modelinho do TCC, a gente tem esse manual do TCC1 aqui. No manual do TCC, vocês vão, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma definição, algum conceito, alguma coisa assim, aqui tem detalhadamente, lembrando que a atividade 1 ela vale 2.000 pontos, a atividade 2, 2.000 pontos, e o TCC, a versão final, vale 6.000 pontos. Então, a gente tem um total de 10.000 pontos. E aqui tem estratificado o que dentro, por exemplo, na atividade 1, dentro desses 2.000 pontos, o que é avaliado, né? Então, se o problema de pesquisa está sendo apresentado em forma de pergunta, se o objetivo geral está claro, se o objetivo específico tem 3 objetivos específicos e se eles estão se comunicando com o objetivo geral, a justificativa se ela está apresentando a relevância que tem essa pesquisa, e, por fim, se o texto está escrito nas normas da ABNT, se não tem nenhum erro ortográfico, enfim, isso é tudo levado em conta, né? Isso aqui na atividade 1, aí a gente tem o detalhadamente, os detalhes da pontuação da atividade 2, que também vale 2.000 pontos, a atividade 3, que vale 6.000 pontos, que é a versão final. E aqui a gente consegue ter algumas orientações e entender um pouquinho mais como que funciona. E aí, aqui a ideia é que eu dê um suporte para vocês e esse suporte se dará dessa maneira. A gente tem encontros uma vez por mês, esses encontros, e vocês vão me enviando. Então, Evandro, se você já tiver e você quiser me mostrar uma versão, a gente vai conversando. Aí eu tenho aqui o campo das mensagens, vocês podem me enviar por mensagem, ou vocês podem me enviar por e-mail. E aí, se vocês não tiverem meu e-mail, quiserem anotar, é jorge.f.souza.com. E aí, à medida que vocês vão construindo, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma opinião, vocês vão me mandando. Lembrando que eu não corrijo, né? Quem dá a nota é o tutor. E aí a gente vai construindo. É importante também que a gente tem, assim como no estágio, né? Vocês têm aqui como visualizar o feedback. Então, o tutor ele manda aquilo que pode ser melhorado, aquilo que tem que ser ajustado, o que está errado, o que está bom, enfim. E aí vocês Professor, vão montando em cima disso. Oi? repete, por favor, o e-mail. É Jorge. Jorge. Ponto F. Bom, F.
.souza, com Z, certo. @anhanguera.com. Anhanguera.com. Obrigado, professor. Isso aí, imagina. Mais alguma dúvida? Jorge, bom dia, Oi. bom dia. Bom dia, Jean, tudo bem? Tudo. Minha grade ainda não foi montada, então eu não tenho acesso ao manual e queria saber como é que eu faço para... Você pode me mandar, porque eu não tenho como acessar. E aí também esse vídeo, como é que eu vou fazer para estar recebendo se eu não tenho grade, não tenho nenhuma disciplina ainda? Me manda um e-mail, eu acabei de passar o e-mail, me manda um e-mail que aí eu respondo esse e-mail com o manual, com tudo isso que tem no AVA, enquanto a sua grade não é ajustada. Quanto à gravação, eu vou salvar, vou baixar, vou salvar no YouTube, e aí depois eu disponibilizo o link para vocês. Vai disponibilizar o link aonde? Por e-mail? Então, eu posso te mandar por e-mail, mas eu vou disponibilizar no AVA. Mas como você não tem acesso ainda... Eu vou te mandar um e-mail pedindo o manual e aí você já manda o manual e o vídeo, né? Isso. Tá bom. Obrigado. Imagina. Alguém do TCC1 tem mais alguma dúvida? Você falou que você não corrige, mas é você o orientador? Não, o orientador é o tutor. Quando você escrever lá quem é o orientador, você vai colocar o nome do tutor. Na realidade, é que a gente tem... Existem duas maneiras ali da gente entender como orientador. Eu sou orientador da disciplina, né? Mas eu não vou ser o orientador do seu TCC, não sou eu que vou avaliar o seu TCC. Eu estou aqui como um auxiliar técnico, eu vou dando um suporte para que a gente consiga ter uma boa nota, que o tutor consiga dar uma boa nota no seu trabalho, né? Mas não sou eu que avalio. Então, a atividade 1 vale 2.000 pontos, é o tutor que vai dar esses 2.000 pontos, não sou eu. Tá, mas antes de eu enviar lá, postar lá no AVA, eu te envio para você dar uma semicorreção, é isso? Se você quiser, sim. Se você não quiser, não precisa. Entendi. E eu não vou corrigir, né? Eu vou orientar. A decisão do TCC é de vocês, né? Meu papel é só falar, ó, eu faria desse jeito, acho que se você fizer desse jeito é melhor, se você apagar isso e escrever de outra maneira, talvez fique melhor, o que você escreveu aqui está muito bom, enfim, esse vai ser o meu papel. Mais alguma dúvida? Só para a gente fechar, Pode falar, pode falar. Sobre o que eu devo desenvolver, eu devo fazer pesquisa de campo ou não? Eu entendi errado. Não, o TCC é somente revisão bibliográfica, você não vai fazer nenhuma intervenção, você não vai fazer nenhum experimento, não vai ter pesquisa de campo. Você vai ler artigos, você vai ler os livros, e a partir daí você vai desenvolver o TCC. O TCC é você pegar um tema e ver o que tem na literatura sobre aquele tema. E aí você vai colocar a sua opinião, você vai colocar diversos pontos de vista, e aí assim você vai desenvolver o TCC. Certo, entendi. Obrigada. Quem é do TCC1, para a gente finalizar aí, vocês já têm o tema, já sabem o que vão fazer. Me falem aí, quem é do TCC1, qual que é o tema de vocês? Eu não sei o que eu vou fazer ainda, Jorge.
Não tenho nem o tema. E outra Professora, dúvida que eu tenho é sobre essas referências. A gente não está com acesso a bibliotecas, né, no momento, né, para poder consultar livros e tal. E teria algum problema se a gente fizesse baseado em um artigo? Na realidade, para ser sincero, eu acho mais rico a gente fazer o TCC baseado em artigos. Por que que eu falo isso? Porque o livro, não é que a informação do livro ela tá errada, né? Mas quando a gente, dentro da ciência, quando a gente escreve um livro, eu escrevo, eu coloco minha opinião ali, né? Talvez a editora faça uma avaliação daquele tema, tal, mas ele de fato não vai corrigir, assim, né? A fundo aquele livro, né? Quando a gente fala de um artigo, o artigo ele é submetido a uma revista, e quando a gente tem revistas de alto impacto, é esperado que essas revistas científicas elas tenham uma revisão que a gente chama revisão por pares. Então, vamos supor, eu escrevi um artigo, eu vou submeter àquela revista, e aquela revista vai ter 2 ou 3 revisores, 2 ou 3 pesquisadores daquela área, e eles vão avaliar se aquele artigo ele está de acordo com o escopo da revista, se aquela informação, se aquela pesquisa ela é validada. Então, quando a gente fala de um artigo científico, ele passou por o crivo da comunidade científica. Então, aquela informação, ela, pensando nessa comparação entre livro e artigo, o artigo talvez ele tenha uma informação mais rica, né? Não estou falando que não é para fazer com livros, mas eu só estou falando para você ficar tranquila, porque se você não tiver acesso a nenhum livro, embora hoje na internet, dependendo do livro, você até consegue alguma versão, enfim, você pode tranquilamente fazer por artigos, aí você tem artigos de revisão, que tem um apanhado geral daquele tema, e você tem os artigos originais, que tem alguma intervenção, algum estudo de campo mesmo. Então, porque o TCC pede para que a gente tenha uma obra que seja a base, né? Que vai dar a estrutura, né? E aí essa obra, ela pode ser algum artigo, um artigo em específico que vai direcionar? Pode ser um artigo de revisão, por exemplo, que tem um apanhado geral de vários outros artigos que falam sobre esse tema. Pode sim. Ah, tá. Tá bom. Obrigado. Imagina. Eu pretendo desenvolver sobre treinamento desportivo, funcional, enfim. A minha dúvida é, depois que eu termino o TCC, eu sou obrigada a ir para a banca ou não vai haver banca esse semestre? Você está no TCC1, né? O TCC1 não tem banca. O que tem em banca é o TCC2, é o final, onde você vai apresentar o seu TCC. Você vai defender o seu TCC. Aí certo, é só o ano que vem para você. E aí eu tenho a opção de postar o artigo em alguma revista ou não? Eu sou obrigada a ir para a banca? O TCC1, você vai escrever o projeto. O projeto é antes da pesquisa. O projeto você vai desenvolver o que você pretende realizar. O TCC2 é você executar aquilo que você planejou. Futuramente, você pode submeter um artigo sobre essa pesquisa que você está fazendo, mas você submeter não te tira da banca. Você tem que apresentar lá o TCC2 no final do semestre que vem. Professora, é o Evandro. Oi, Evandro. Eu tô pensando em fazer iniciação esportiva dentro de um projeto social, tentando ficar voltado para o lado educacional.
Entendi. Bacana. Depois me manda o que você já conseguiu, pelo visto você já começou a escrever, aí pode ir me mandando. Eu vou te mandar aqui, não tá nas normas nada, é só uma ideia para mim ver se bate com o que eu tô pensando. Vou te enviar agora. Beleza. Para quem... Tem mais alguém? TCC 1? Uma dica para quem, por exemplo, o Jean, que está sem um tema ainda, uma dica pessoal agora, né? Não tem nenhuma norma, nada disso, né? Escolha um tema que vocês talvez vislumbrem trabalhar futuramente. Escolha um tema que vocês gostem, porque o TCC vocês vão fazer de final de semana, o TCC vocês vão fazer em outros horários que não das aulas, o TCC vocês vão precisar ler bastante, o TCC é uma revisão de literatura. Então, como a gente está fazendo uma revisão do que tem naquele tema, vocês vão ter que ler bastante, vocês vão ter que escrever em cima disso. Então, Jean, você que ainda não escolheu o tema, ou para quem já escolheu, ou não está ainda muito certo, uma dica que eu dou: façam algo que vocês gostem, de um tema que vocês gostem, de um tema que vocês pretendem trabalhar ou trabalham. Isso vai facilitar vocês a gastar o tempo aí no final de semana lendo, escrevendo. Isso vai deixar vocês mais motivados a buscar mais informações. E que vocês sejam, não pensem em ser muito generalistas, né? O TCC, você tem que ser algo específico, buscar responder uma pergunta que talvez não foi ainda muito bem respondido, né? E essa talvez sejam as principais dicas que eu dou do cunho pessoal, né? Procurem principalmente algo que vocês gostem, que vocês depois olhem e falem: nossa, eu fiz esse TCC, ele realmente é relevante para a comunidade acadêmica, para meus colegas de profissão, para a população, se é com criança, para as crianças, e para os professores que lidam com essas crianças, se é com atleta, vai beneficiar esses atletas, vai beneficiar as comissões técnicas, se é para os adultos, se é visando alguma doença, vai ajudar os profissionais da saúde, pessoas que possuem essa doença, enfim. Pensem nisso quando vocês escolherem o tema de vocês. Professor, eu enviei, parece que voltou. Dá uma olhada aí se é isso mesmo. Tá, eu vou... É jorge.f.souza@anhanguera. Anhanguera.com. Eu já sei onde eu errei. Anhanguera.com. Não, já sei. Eu escrevi Anhanguera com 2 N's aqui, agora achei o erro. Beleza. Fechou? Beleza. Bons estudos, vão me escrevendo e qualquer coisa estou à disposição, podem contar comigo. Obrigado, Jorge. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Bom. Vamos lá, galera do TCC 2. Como vocês bem ouviram, o TCC 2 agora é o momento de a gente colocar a mão na massa. TCC 1 a gente planejou aquilo que a gente ia fazer, né? E agora vem a parte em que a gente executa esse planejamento. E aí é importante a gente pensar no cronograma. O TCC 1 a gente tem 3 atividades, no TCC 2 a gente tem 4 atividades. Então, na atividade 1, que também deverá ser entregue dia 2 de outubro, a gente vai entregar a introdução mais o capítulo 1. Na atividade 2, com data final de envio, 27 de outubro, capítulo 2 e capítulo 3. A atividade 3 é o envio da versão final do TCC. É a gente juntar a introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tudo aquilo que o tutor pediu para corrigir, tudo aquilo que ficou faltando. Aqui a gente vai ter a atividade 3, a versão final do TCC, que deverá ser entregue até 20 de novembro. Depois disso, vocês vão ver que vocês deverão postar no sistema o TCC de vocês em PDF.
E aí, por mais que você entregou as atividades, se você não postou o TCC lá em PDF, e aí mais para frente a gente vai lembrar disso e a gente vai ver como que faz isso, vocês não poderão ir para a banca. E aí a atividade 4, né, que é a defesa, ela vai ocorrer lá na segunda semana de dezembro, né? A gente ainda não sabe o dia, mas não sabemos ainda se vai ser online, se vai ser presencial. Se vai ser presencial, se vai ser em banner, ou no último semestre, já faz acho que um ano, um pouco mais de um ano, um pouco menos, não lembro agora, que eu sou o orientador de TCC. E por mais que a gente estava online no último semestre, eu achei que foi muito rico e foi mais proveitoso ter uma apresentação e não ser em forma de banner, né? Eu vou conversar com o Treff se a gente vai manter esse formato. Sem o banner a gente até economiza, né? Vocês não têm o gasto de ter um banner, enfim. Contudo, com o banner ali a gente tem um processo ali, parece uma feira, né, de ciências, as pessoas vão circulando, né? Mas se for da maneira que foi no último semestre online, a gente disponibilizou o link. Foi bacana que alguns de vocês assistiram o TCC, viram como que é. E assim, por mais que vocês não estejam ali só para ver como que é o formato de apresentação, mas é bacana ver alguns temas que é do interesse de vocês. Então, eu particularmente eu achei rica a composição de uma banca e uma apresentação formal ali, no caso online, os alunos tiveram que fazer slides, né? Mas, e isso vai ser avaliado, né? Essa defesa, seja com banner, seja com uma apresentação com slides, seja online ou seja presencial, a gente tem esse fechamento que seria a atividade 4, né? No mesmo esquema, a gente tem o manual que vocês... Ah, não, esse aqui é o manual antiplágio. Vocês vão ter aí o modelo. E aí vocês podem baixar. No mesmo esquema do TCC1, já está no formato. Não alterem esse formato, isso vai ajudar bastante vocês. Aí, o que vocês vão ter que fazer? A introdução, que é na atividade 1, que vocês devem entregar aqui a introdução. Aqui a gente vê que o formato da introdução... deixa eu descer um pouquinho mais. A introdução, ela deve ter de 5 a 6 parágrafos bem elaborados, cada parágrafo com pelo menos 4 ou 5 linhas. Dentro desses parágrafos, a gente vai contextualizar o tema, a gente vai dar a nossa justificativa, o problema de pesquisa, qual que é a metodologia que vocês vão utilizar e os objetivos gerais e específicos. Então, na contextualização do tema, deixa eu ver aqui, ó. Lembrando, lógico, aqui está falando, né, que o texto tem que ser redigido de forma impessoal, de uma maneira coloquial, né. No primeiro parágrafo, vocês vão contextualizar o tema de vocês, então vão falar sobre o que é esse tema, de onde ele está inserido, né, fazer um apanhado geral do que é esse tema. A partir do segundo parágrafo, vocês vão dar a justificativa, basicamente é tudo que vocês já fizeram no TCC1. No terceiro parágrafo, vocês vão apresentar o problema, novamente pensando que o problema ele é definido por vocês, ele é colocado de uma forma como uma pergunta. No quarto parágrafo, vocês vão colocar os objetivos gerais e específicos que vocês colocaram lá no TCC1. Lembrando que a partir de agora vocês vão falar no passado. Agora é o que vocês fizeram, tá?
Não é mais um projeto, é o que vocês estão realizando. E no último parágrafo, vocês vão colocar a metodologia. Dentro da metodologia, o que é importante? Você ressaltar que o trabalho de vocês é uma revisão bibliográfica. Então, a partir de uma revisão bibliográfica, vocês vão expor o que vocês acharam sobre o tema de vocês. É importante que vocês coloquem dentro dessa metodologia que vocês utilizaram livros, que vocês utilizaram artigos. Aqui tem um exemplo, o tipo de pesquisa realizada neste trabalho foi uma revisão de literatura, onde foi utilizado bases de dados, ou seja, biblioteca, sites, aí vocês podem colocar os sites, tem o Cielo, tem o PubMed, tem a base de dados Lilacs, onde vocês vão achar esses artigos, tem o Google Escolar. Aí vocês vão colocar lá também que vocês não vão procurar, o ideal é que vocês não procurem todos os artigos, todos os livros que tem na literatura, né? Que vocês delimitem um tempo. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre esse tema, o que apareceu nesse tema de livro, de artigo, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, enfim. É importante que vocês delimitem esse período, né, de busca, e que vocês dêem os elementos que vocês buscaram, né? Vocês coloquem lá, meu tema é exercício resistido, então no Google Escolar, no Cielo, no PubMed, eu escrevi lá, entre aspas, eu coloquei exercício resistido, terceira idade, você coloca os descritores, você coloca as palavras-chave que você usou para buscar esses artigos e os livros. Que mais? Acho que é isso da introdução, esses 5 parágrafos. E aí, vocês viram que aí a gente tem 3 capítulos. Na atividade 1, a gente vai entregar o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é onde vocês vão desenvolver um texto sobre o primeiro objetivo específico. Por isso que a gente tem 3 objetivos específicos, e aí cada capítulo vocês vão falar sobre esse objetivo específico. Então, aí desde o início da aula, eu estou dando o exemplo de exercício resistido na terceira idade. E aí vamos supor que o meu primeiro objetivo específico é falar sobre o que acontece com o envelhecimento. Então, aí é nesse momento que eu vou falar, trazer dados da população, dados populacionais, dados se eu vou abordar dentro do meu tema uma questão fisiológica, o que acontece com o envelhecimento, o que acontece com a massa muscular, com a massa óssea, como que é o sono do idoso, enfim, você vai falar sobre as questões que envolvem esse primeiro objetivo específico. E aí depois, futuramente, que vocês têm que entregar o capítulo 2 e o capítulo 3, o objetivo específico 2 estará no capítulo 2 e o objetivo específico 3 estará no capítulo 3. E aí vocês podem acrescentar figuras. Aqui tem a formatação, como que deve ser colocado, se quiser colocar uma tabela. É importante que essa parte do texto ela tem que ser referenciada. Então, tudo aquilo que vocês escreverem, lembrando que é um TCC de revisão bibliográfica, aqui tudo que vocês escreverem vai estar baseado na literatura. Então, vocês têm que saber referenciar e colocar a referência de tudo aquilo que vocês estão escrevendo. Alguma dúvida? Anderson, Carol, Valquíria, Lucas. Jorge. Oi. Frente aos capítulos, eu posso utilizar o meu desenvolvimento lá que eu fiz junto com o capítulo? O primeiro TCC? Na realidade, agora você vai ter que... O desenvolvimento... O TCC1 você fez o desenvolvimento meio que juntando os 3 capítulos, né? Quer dizer, você meio que juntando os 3 objetivos específicos, né? Isso. O desenvolvimento você acabou
discorrendo mais sobre o seu tema dentro desses objetivos específicos que você elencou. Agora, a ideia é que você desmembre esse desenvolvimento, só que acrescentando mais informações, né? Que seja um texto mais Sim. rico diante daquilo que você pesquisou. Entendi, beleza. Mas ele tem um formato do desenvolvimento, né? Onde você vai escrever, discorrer ali o seu texto de maneira impessoal, de maneira coloquial, sempre referenciando, segundo fulano de tal, envelhecimento, acontece isso, isso e isso. No capítulo 2, vamos supor que eu vou falar de treinamento resistido. De acordo com fulano de tal, em 2012, o treinamento resistido promove tais benefícios na massa muscular, no metabolismo, na massa óssea, enfim. Aí você vai discorrendo e tendo uma sequência clara e objetiva, né? Tem que fazer sentido o texto de vocês. É importante, eu Aí sempre eu costumo... continuo seguindo os 3 objetivos, né? Isso. Em cada capítulo. Só que aí você vai engordando, dando mais corpo aí nesse texto, né? O que eu dou de dica aí, pessoal, também, vocês não vão ver aí no modelo, enfim. O que eu acho importante é que pensem que vocês estão escrevendo para alguém que vai avaliar o trabalho de vocês, é alguém que é da área, que você vai colocar termos técnicos, você vai ter uma linguagem bem formal, mas pensem numa sequência lógica, como se vocês estivessem contando para alguém que não sabe. Então, o texto de vocês tem que ter um início, um meio e um final, né? Então, você não vai... Eu vou falar de treinamento resistido, eu vou dar a definição do que é o treinamento resistido, do que é composto treinamento resistido. Eu não vou já colocar as últimas informações no início do texto, né? Então, é um processo de construção. É como se você contasse uma história que tem início, meio e final. Alguma dúvida? Valeu, Jorge, valeu. Imagina. Valquíria. Não, tranquilo. Beleza. Carol, tem alguma dúvida? Bom, caso surja alguma dúvida aí com o decorrer até a entrega aí dia 2 de outubro, vocês podem me escrever, passei aí meu e-mail para vocês. Podem me escrever por e-mail, podem mandar pelo AVA também, como for melhor para vocês. E eu fico à disposição de vocês, se tiver alguma outra dúvida, se vocês quiserem me mostrar à medida que vocês vão escrevendo, estou à disposição de vocês. Ok, então. Só foi para falar dessa primeira parte, então, né? Foi. Aí a gente vai, a cada mês, aí mês que vem eu vou passar depois a data para vocês, eu vou mandar lá no AVA, aí eu mando o link e a data do próximo encontro, e aí no encontro do mês de outubro a gente fala sobre a entrega da atividade 2, então a gente vai entrar sobre o capítulo 2, o capítulo 3, se vocês já quiserem ir escrevendo e me mostrando, no dia se vocês quiserem a gente vai batendo um papo, enfim. A ideia é que a cada mês a gente tenha um apanhado geral do que tem que ser entregue em cada atividade. Tá, ok, então. Obrigada, viu? Imagina.
Então, se não tiverem mais dúvidas, tenham um bom fim de semana, bons estudos e qualquer coisa, estou aqui. Tamo junto, hein? Valeu, Jorge. Bom final de semana aí. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.